esse solo classifica-se, segundo a Embrapa, em argissolo vermelho-amarelo abrupto. Na nomenclatura anterior, ele foi classificado como podzólico vermelho-amarelo abrupto. A principal característica dele é a grande contraste de cor do horizonte A mais escuro por causa da matéria orgânica, um horizonte bem claro, chamado de E, eluvial, devido à grande concentração de areia. Ele é eluvial e claro porque a argila migrou para o horizonte B, ficou a fração grosseira, que é o quartzo. O quartzo é um mineral branco, claro. E em seguida o horizonte B textural. O teor de argila é em torno de 9%, né? Horizonte A, 6% no horizonte E e 26% no B. Então essa grande diferença de argila é responsável por representar um B textural. E todo solo com B textural, nessas condições, classifica-se como argissolo. Argissolo, então, a nível de ordem, a cor dele é vermelho amarelada, então argissolo vermelho amarelo. E quimicamente ele tem alta saturação por alumínio, ele é álico. Na paisagem ele ocorre num relevo movimentado, da mesma forma que o nitossolo. A diferença é que a rocha de origem é o arenito e não o basalto. Esse solo tem a potencialidade de ter no horizonte B como um reservatório de água. E observe que mais ou menos a 60 centímetros em média ocorre o horizonte B. Para a cana-de-açúcar, esse solo representa um ambiente de produção favorável, porque ele retém água e disponibiliza água por muitos dias. É necessário saber em que profundidade ocorre o horizonte B. Para a cana-de-açúcar, essa profundidade até é quase que ideal. Melhor seria se o B fosse um pouquinho mais para o alto. Às vezes, encontramos argissolo que o B começa a 1 metro, 1,20 m. Então, para a cana-de-açúcar já não é interessante, mas para citros já é outra planta. Conforme a planta, esse pote de água, chamado de horizonte B, a profundidade dele é importante. A principal limitação dele é a erosão, porque após uma chuva, a água da chuva percola rapidamente no horizonte A e E e muito lenta no B, porque a argila é uma barreira a movimento vertical. Então a tendência da água, quando chega no B, é erodir a camada A para os rios, horizonte E. Isso pode ser observado aqui na pastagem, tem muita erosão. Então o principal problema desse solo é a erosão. Como ele tem alta saturação por alumínio, constitui uma outra limitação química. Mas a grande vantagem dele é a potencialidade, é a disponibilidade de água por mais tempo. Outro fator que influi na disponibilidade de água são dois fatores. Uma é a presença do B a essa profundidade. O segundo, essa coloração dupla. Duas cores significa mosqueamento. Mosqueamento significa que o lençol freático não está tão longe daqui. Então é mais um motivo da água ficar por mais tempo. E sente-se grande umidade no momento nesse perfil, vocês podem observar. Que para citros é um problema esses solos com mosqueamento, porque favorece o desenvolvimento de fungos. E geralmente você tem gomose nessas áreas. Já observamos esse caso aí em citros. Então, o mosqueamento é um ponto favorável para segurar água por mais tempo, mas conforme a cultura você tem problema como citros. Para a cana-de-açúcar isso não ocorre. O importante é que para a cana-de-açúcar a profundidade seja perto de 30 a 60 centímetros. Nos ambientes de produção ele entra como o ambiente A2. O nitossolo anterior, o ambiente A1, esse é o A2. A zona de redução, o ferro 2, quando o lençol freático subiu, ele tapou os poros e o ferro ficou na forma bivalente. Depois o lençol freático no passado rebaixou, o ferro, aí o oxigênio ocupou o espaço poroso, o ferro ficou na forma trivalente
Então oscilou vários lençóis, várias vezes o lençol subindo e descendo, as cores devido à oscilação. Trivalente quando numa condição aeróbica e anaeróbica cinza. Existem argissolos que o horizonte B ele está aflorando, a erosão levou tudo. Ele ocorre a 20 centímetros, então é importante saber qual é a planta que você tem para procurar aproveitar a potencialidade da presença do B em que profundidade. Aspecto abrupto é no sentido que a argila ela sai de um horizonte excessivamente arenoso e logo ao lado a argila passa de 6 para 30 para 26. Existem argissolos abruptos como esse e o não abrupto. Nós vamos ter um perfil hoje que ele é não abrupto. Então ele resseca mais do que um abrupto, porque o abrupto, a porosidade não é igual no ar com o E. Então a água fica, quando ela evapora, ela para no B, não continua. No latossolo isso não ocorre, como a argila é igual, os poros são iguais, se não compactou, a água escapa. O litossolo já tem sua estrutura em bloco prismática que não deixa escapar.